fim a sexta questão, que é uma questão de VOF. Vamos lá. Soluções endotérmicas absorvem calor durante a dissolução. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Porque na solução endotérmica, ela vai absorver calor. E por que que ela absorve calor? Porque ela tem a tendência a se resfriar. Se ela tem a tendência a se resfriar, todo o calor que o sistema tiver, ela vai absorver. E é exatamente por isso que vai passar aquela sensação de que está sendo resfriado a nossa solução. E lembrando sempre que com o aumento da temperatura, se a solução for endotérmica, também vai favorecer a solubilidade dela. Então, essa daqui é V. Soluções exotérmicas liberam calor ao dissolver o soluto. Verdadeiro também. Lembrem que na solução exotérmica, com o aumento da temperatura, a nossa solubilidade ela vai diminuir. Por quê? Porque se ela já está liberando calor, se eu aumentar mais a minha temperatura, vai prejudicar esse sistema. Então, vai diminuir a solubilidade na exotérmica. Uma solução saturada pode estar em equilíbrio com o soluto não dissolvido. Sim, ela pode sim estar em equilíbrio. É justamente aquela questão do equilíbrio dinâmico. Soluções supersaturadas são instáveis e podem precipitar com pequenas perturbações. Verdadeiro também. Lembra que quando a solução está supersaturada é como se tivesse mais soluto do que o solvente pudesse aguentar. E se tem mais soluto do que o solvente pudesse aguentar, provavelmente vai formar o corpo de fundo, que é justamente aquela precipitação. Então, se tiver uma pequena perturbação, pode ser formada essa precipitação. A concentração comum pode ser expressa em gramas por litros, exatamente. Até porque a fórmula da nossa concentração comum é M1 sobre o volume da solução, em litros. A concentração molar depende... Sim, aqui é verdadeiro. A concentração molar depende da quantidade de matéria. O que será essa quantidade de matéria? Seria justamente os meus mols. Não sei, acho que não... Mols. E do volume da solução. Lembrem que a nossa concentração molar, a fórmula pode ser ou N1, que é o número de mol do soluto, sobre o volume da solução, ou M1 sobre M1 vezes o volume. M1zinho pequenininho seria a massa do soluto, e o Mzão grandãozinho embaixo seria a massa molar desse soluto, vezes o volume da solução. Então, vai depender, sim, da quantidade do número de mols. Até porque a unidade de medida é exatamente mols por litro. Verdadeiro também. A densidade de uma solução pode variar com a concentração. Verdadeiro também. Porque se a concentração está mudando, isso quer dizer que eu estou ou adicionando soluto ou adicionando solvente. E isso vai influenciar na fórmula da minha densidade. Por quê? Porque a densidade seria justamente o M1 mais M2 sobre o V1 mais V2. Isso aqui não é tão conhecido por vocês, mas o V1 seria como se fosse o volume do solvente e o volume do soluto, o V2. Então, seria o meu total, né? M sobre V. Essa seria a fórmula da densidade. E quando eu adiciono soluto ou então adiciono solvente, eu vou estar influenciando a minha densidade do sistema. Deixa eu só caçar a borracha para apagar. Pronto. O título não possui unidade. Verdadeiro, que é como a gente já viu na questão anterior. Agora, se for o título percentual, aí seria em porcentagem. A densidade é massa sobre volume. Verdadeiro também. Eita, eu pulei uma. Ao diluir uma solução, sua concentração diminui. A concentração vai realmente diminuir? Vai. Por quê? Porque se eu estou diluindo, eu estou adicionando solvente. E se eu estou adicionando solvente, eu estou aumentando o quê? O meu volume. Se eu estou aumentando o meu volume, então eu vou impactar diretamente na minha fórmula. Lembram a fórmula da concentração? Por exemplo, a concentração comum, que é M1 sobre V. Se eu aumentar o meu volume, eu vou dividir por um número maior.
Se eu dividir por um número maior, eu vou diminuir a minha concentração. É tipo um suco. Tô aqui com o meu suco de laranja e eu vou jogar mais água dentro, vou diluir. A minha concentração não vai diminuir, eu não vou ter menos gramas de laranja por volume de suco, porque o meu volume vai aumentar. Então, é verdadeira também. O título representa a fração do soluto na solução. Verdadeira também, porque o meu título é a massa do soluto em uma quantidade de gramas da solução. Ao adicionar solvente, a quantidade do soluto permanece constante. Ok, porque a gente adicionou solvente. Mas a concentração se altera. Exatamente, a concentração vai se alterar. Por quê? Porque a gente vai estar adicionando volume a mais. Se a gente vai estar adicionando volume a mais, então isso quer dizer que a minha concentração ela vai diminuir. Verdadeiro.